trabalhistas, né? Então, o Dia do Trabalho, né? Relembra isso aí, também é comemorado, né? No Brasil e vários países aí, um dia para se né? Homenagear os trabalhadores, o Dia do Trabalho. Então nós queremos estar orando pelos trabalhadores, né? Também vamos estar orando ali pelas vítimas dessas chuvas, né? Enchentes, inundações, várias regiões, Santa Catarina, região de Sobradinho ali, que Deus venha abençoar essas famílias, né? Muitos perderam seus bens ali, perderam as suas propriedades, alguns quase perderam a vida, né? E o ser humano, ele deposita a sua confiança em coisas materiais, irmãos. Não é errado ter, eu devo ter, se eu puder ter uma casa, um carro, mas a Bíblia é bem claro, né? Que nós devemos confiar, né, em Deus. Deus, ele é confiável. Uma casa, irmãos, né? Um simples incêndio, uma fagulha ali, pode colocar tudo a ruir, tudo abaixo. Um carro, um simples acidente, que Deus nos livre e guarde, como diz o ditado, né? Mas um simples acidente ou até um problema mecânico, ele pode colocar o carro a perder, né? Ou um furto, um roubo desse veículo ali, é muito, muito desagradável, mas pode colocar tudo a perder. Às vezes a pessoa também deposita sua confiança no outro ser humano, num filho, num cônjuge, né? No esposo, na esposa. Daqui a pouco, infelizmente, a morte leva uma pessoa dessa, que Deus nos livre, a gente não gosta nem de falar, né? Mas desde que o homem pecou lá no jardim, a morte, infelizmente, ela é para todos, né? E como alguém disse, não é só velho que morre, infelizmente, pessoas às vezes jovens também vêm a partir dessa vida. Então, coloca a sua confiança no ser humano, né? Temos que amar o ser humano, mas coloca toda a sua vida, o seu empenho, o seu esforço, a sua confiança naquela vida ali. Aquela vida às vezes parte, a pessoa se desespera, entra numa profunda depressão, muitos até tiram a própria vida. Às vezes coloca a confiança num cônjuge. Tem que confiar, claro que tem que confiar. O casamento é um contrato de confiança, mas às vezes um cônjuge ali, seja homem ou mulher, não importa, comete um deslize, destrói uma família, o outro entra em desespero, ou o próprio diabo vem na mente dele e sopra, né? Os demônios sopram ali para ele, já que fizeram contigo, faz também. Esse é o trabalho do diabo, né? E aí a pessoa termina fazendo e aquela família se desestrutura e é destruída. Então, irmãos, a Bíblia fala, o homem que construiu a sua casa na areia, veio o vento e levou, e destruiu, e foi grande a ruína. E aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina. A Bíblia fala da pedra principal. Muitos acham que a pedra é Pedro. Não, irmão, jamais Jesus edificaria a igreja sobre um homem falível como Pedro. Quando Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus usou o pronome esta e não essa. Essa a gente usa quando o objeto está mais longe da pessoa que fala. E esta, que os dois é feminino, e o pronome demonstrativo, mas esta usa-se quando está mais perto de quem fala. E se nós lermos na Bíblia, Jesus usou esta, se referindo a ele, não a Pedro. Então Jesus disse, tu és Pedro, fez um trocadilho, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se fosse essa, daí era Pedro, mas não, jamais, Pedro foi falível, negou Jesus 3 vezes até para a mulher, depois ele, né, deu uma endireitada ali, mas enfim, jamais Jesus seria responsável de edificar a igreja sobre Pedro, uma simples regra de português e milhões, Pedro tem a chave do céu, Pedro é o primeiro não sei o que, o primeiro papa. Mentira, Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Não caia nessas armadilhas. Uma simples regra de português, esta, derruba por terra essa ideia, se torna uma falácia. Então, né, nós temos que cuidar muito. A palavra ela é fiel e verdadeira, não se confiar na palavra. Então a Bíblia diz, do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento, soprou sobre ela, mas não a derrubou, porque o alicerce estava sobre a rocha.
a nossa fé, eu não confio, né? A não ser Jesus Cristo, irmãos, né? Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. A nossa fé está afirmada em Cristo Jesus, a rocha eterna, a rocha angular, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos construtores. Está escrito na Bíblia. Os construtores rejeitaram. Até hoje continuam rejeitando. Depois na eternidade é grito e clama, mas é tarde demais, né? Mas feliz aquele que não rejeita a pedra principal, a pedra angular que é Jesus Cristo, né? Então a Bíblia fala do homem que fez a casa na areia, veio o vento, levou. Veio as chuvas, deram com ímpeto contra aquela casa. Muitos estão com as suas casas na areia. Confie no ser humano, confie na sua força, confie no seu trabalho, confie no seu cônjuge. Temos que confiar, mas mais em Deus, irmão. Como é que tu vai confiar num ser humano que é falho? Que o coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Daqui a um pouco tu bota toda a tua confiança, deposita, lhe dá um problema, você vai, se desanima, se termina com a sua vida. O que é isso? Leia a Bíblia, siga o manual, confia em Deus, confia em Jesus, Ele é a pedra principal. Embora, né, os construtores a tenham rejeitado. Por isso que o mundo está desse jeito, né? Mas enfim, a Bíblia, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, confie na palavra, irmãos. Hoje as pessoas confiam em tudo menos na palavra de Deus. Então que nessa noite Deus possa, né, falar ao teu coração através dessa palavra. Não estamos aqui pregando religião, nós estamos aqui pregando salvação. Quem tiver